Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Ceará, iremos trabalhar aqui mais uma disciplina do edital de vocês, certo? Hoje nós iremos trabalhar a disciplina de Direito Administrativo, mais especificamente no assunto atos administrativos, certo? Então, se você ainda não estudou essa parte de atos administrativos, vamos estudar hoje, beleza? Se você já estudou, vamos revisar aqui, certo? Trouxemos aqui 10 questões. Separamos aí 10 questões sobre atos administrativos, certo? Em cima da banca IDECAM, para vocês exercitarem, beleza? Então, se você já estudou, vamos revisar. Se não estudou, vamos ver aqui como que a banca gosta de cobrar esse assunto, atos administrativos, beleza? Então, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa aí no comentário, todos vocês, quantas questões vocês acertaram. Isso aí ajuda muito a gente, certo? A alcançar outras pessoas com esse comentário de vocês, beleza? Então, deixa aí nos comentários aquele feedback positivo que achou da aula, beleza? E quero deixar aqui à disposição de vocês também, ó, o nosso combo para a Polícia Penal do Ceará. Pessoal, ainda dá tempo de vocês adquirir esse material. Dá para vocês estudarem todo esse material aqui ainda antes da prova de vocês, certo? Material vocês vão ganhar aqui, ó, de brinde, o edital verticalizado. Vocês vão ter acesso lá ao Vadimeco com todas as leis do seu edital, certo? Além de todo o texto de lei atualizado, compilado, vocês vão ter aí uma imensa quantidade de súmulas, imensa quantidade de mnemontos, certo? Macetes de concurso, espaço para anotação, o material está excelente, beleza? E além disso aqui vocês vão ter aí acesso a 1.300 questões aí para a Polícia Penal do Ceará, certo? Todas elas aqui focando aí na Polícia Penal do Ceará, abordando aí todas as disciplinas do seu edital, beleza? O material está super acessível, um preço aí simbólico. Clica no link da descrição, deixei o link aqui abaixo do nosso site, você pode estar lá adquirindo, ou você pode estar falando comigo diretamente no WhatsApp e eu já te libero esse material diretamente lá pelo WhatsApp, beleza? Então, excelente material para vocês focarem nessa reta final, vocês vão ver aí como vai ser excelente vocês adquirirem esse material nessa reta final, certo? Material aí ótimo aí para revisão, focando em questões, certo? Essas 1.300 questões aí para a Polícia Penal do Ceará, vocês vão ver aí que vão ser bem produtivo esse material na preparação de vocês, beleza? Então, sem mais conversas, sempre aqui com muita objetividade, vamos iniciar nossas questões. Pessoal, vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte: assinale abaixo a única entidade que não tem competência para expedir atos administrativos. Então, vamos lá. Nós temos aqui a autarquia, temos associação pública, partido político e empresa pública. Então, qual das alternativas não tem competência, não tem competência para o que? Expedir atos administrativos. Então, estamos falando aqui de ato administrativo, certo? E o que seria um ato administrativo? Nós podemos definir o ato administrativo como a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, certo? Sobre o regime jurídico de direito público e sujeito a controle pelo Poder Judiciário, certo? Então, ele é um ato, certo? Como a declaração aí do Estado ou de quem o representa, certo? Então, desse modo, a única alternativa que não tem competência para expedir um ato administrativo seria aí o partido político, certo? Então, um partido político ele não tem competência para expedir ato administrativo, certo? O ato ele é praticado pelo Estado ou quem lhe faça, às vezes, o que não é o caso aí do partido político, certo? Então, nossa alternativa aqui, ó, gabarito nossa questão número 1, partidos políticos, beleza? Partidos políticos não têm competência para expedir atos administrativos, perfeito? Então, fechando nossa primeira questão, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 2 diz o seguinte: ó, os atos praticados pela administração pública, os denominados atos administrativos, são dotados de importantes requisitos, ó, como os listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Então, vamos lá. Ó. Nós temos uma alternativa aqui que não se enquadra nos requisitos lá dos atos administrativos, certo? Então, nós temos aqui objetivo, motivo, finalidade, competência e interesse. Então, qual das alternativas aqui não são elementos aí do ato administrativo, certo? Então, quais delas aqui não são requisitos do ato administrativo? Pessoal, vamos lá. Nós temos um seguinte mnemônico, isso aqui vai facilitar aqui a vocês aprenderem os elementos lá do ato administrativo, beleza? Então, vocês vão seguir aqui o seguinte mnemônico, ó. COFI, FO, MOB, beleza? COFI, FOMOB. Então, vocês vão lembrar aí de competência, certo? Vocês vão lembrar de competência, finalidade, forma, motivo
e objeto, beleza? Motivo e objeto. Então, vocês vão ter esses 5 elementos no ato administrativo, certo? Então, são requisitos importantes para o ato administrativo. Ele deve ter competência, deve ter finalidade, forma, motivo e objeto, beleza? Então, a única alternativa aqui que não se enquadra como requisito do ato administrativo é a letra E, interesse, beleza? Então, a alternativa aqui, ó, gabarito nossa questão número 2, letra E, interesse. Então, grava aí o COFINFOMOB, são elementos aí do ato administrativo, certo? Então, interesse aí não se enquadrando, não se encaixando aí dentro dos requisitos do ato administrativo, perfeito? Então, fechando aqui questão número 2, vamos para a nossa próxima questão. Questão número 3, ó. Nas alternativas a seguir, estão listados elementos do ato administrativo. Mais uma questão aqui a respeito de elementos do ato administrativo, a exceção de um. Então, mais uma vez aqui, uma alternativa que não se enquadra lá com os elementos do ato administrativo, certo? Então, após aqui, trago o mnemônico para vocês, vai ficar bem fácil de resolver essa questão. Lembrando lá do mnemônico, ó, COFINFOMOB. COFINFOMOB. Então, lembra lá de competência, finalidade, forma, motivo e objeto, beleza? Então, qual das alternativas aqui não se enquadra dentro dos elementos do ato administrativo? Letra B, né? Motivação e ponderação. Vejam só, letra A, competência, está dentro do ato administrativo, forma também, finalidade e objeto, perfeito, motivo e finalidade, correto, competência e objeto também aqui está dentro dos elementos do ato administrativo, certo? Porém, ó, motivação e ponderação não estão lá como elementos do ato administrativo, perfeito? Então, gabarito nossa questão número 3, ó, letra B. Pessoal, questão aí bem simples, a banca gosta de trazer questões a respeito dos elementos do ato administrativo, mas é bem fácil aqui de vocês, certo? Acertar essas questões com esses mnemônicos, certo? Interessante que vocês vejam aí a característica de cada elemento, certo? Da competência, da finalidade, da forma, do motivo e do objeto. Eu não vou entrar aqui para não se estender mais na aula, mas então vocês dão uma revisada no material de vocês, certo? Para que não fiquem com dúvida, beleza? Então, só mais um adendo aqui, ó. Não se confunda, certo? O motivo, aqui, ó, o motivo do nosso ato administrativo com motivação, beleza? Então, a motivação ela é a exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração por escrito de que os pressupostos de fato realmente existem, certo? A motivação diz respeito às formalidades do ato, que integra o próprio ato, vindo sobre a forma de considerada, assim, vamos dizer, certo? Então, não confunda aí motivação com motivo, beleza? Então, o importante é que o ato possa ter a sua legalidade aí comprovada, perfeito? Então, ficamos aqui com nossa questão número 3, gabarito, ó, letra B. Vamos aí seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 4 diz o seguinte, ó. Dentre as espécies de atos administrativos, os ofícios e os despachos são considerados. Então, falando aqui, ó, de espécies do ato administrativo, certo? Ele quer saber aqui, os ofícios e os despachos, eles são considerados atos normativos, atos negociais, atos ordinários ou atos punitivos. Perdão. Então, vamos lá, ó. Letra A, atos normativos, B, negociais, C, ordinários ou D, punitivos. E aí, senhores, os ofícios e os despachos são considerados qual das alternativas abaixo? Pessoal, é o seguinte, ó, a questão aqui ela versa sobre a classificação dos atos administrativos, certo? A espécie dos atos administrativos, certo? Então, nesse contexto, os ofícios e os despachos, eles são considerados atos ordinários, certo? Então, de fato, aí os atos administrativos, eles são ordinários. São atos administrativos internos destinados aos próprios servidores, certo? Decorrendo aí de ordens e do poder hierárquico, tendo como exemplos ofícios, instruções, circulares, portarias e etc, certo? Então, quando falamos aí de ofícios e despacho, eles são atos ordinários, perfeito? Então, ó, gabarito nossa questão número 4, letra C, beleza? Então, atos ordinários, beleza? Quando falamos aí de atos normativos, alternativa letra A, certo? O ato normativo ele emana aí uma vontade geral e abstrata da administração pública, podendo ser comparado à lei, certo? Porém, como o ato administrativo ele não pode inovar no ordenamento jurídico, sua função é de mera explicação ou repetência da lei em sentido formal, beleza? Quando falamos em atos negociais, alternativa B, certo? Eles são declarações de vontade de autoridade administrativa apta a concretizar determinados efeitos
específicos e individuais ou de deferir certa faculdade ao particular nas condições impostas ou consentidas pelo poder público, beleza? E por último, quando falamos aí na alternativa D, atos punitivos, certo? Nós estamos falando aí dos atos que são aqueles que decorrem do poder disciplinar, do poder de polícia, certo? Sendo aplicável aí nos casos de ilícito administrativo, ou seja, são manifestações conflitantes, o que impossibilita a sua classificação como negocial, beleza? Então, ficamos aqui com a nossa questão número 4, letra C, atos ordinários, perfeito? Questão número 5, ó. Acerca da classificação e das espécies dos atos administrativos, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, então vamos lá. Nós vamos assinalar aqui nossa alternativa, ó, incorreta, beleza? A letra A diz o seguinte, ó. Nos atos complexos, conjuga-se a vontade de dois ou mais órgãos ou autoridades para formar um único ato. E aí, senhores? Pessoal, perfeito, certo? Realmente, esse é o conceito correto aí de ato administrativo complexo, certo? O ato administrativo complexo é aquele formado pela manifestação de dois ou mais órgãos, cujas vontades se unem, se fundem, se conjugam, certo? Para formar um só ato, certo? Então, a alternativa A está correta, beleza? Então, nós queremos aqui nossa alternativa incorreta. A letra B diz o seguinte, ó, os chamados atos de império, ó, vejam só, atos de império são aqueles praticados em horizontalidade entre a administração pública e o particular. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Na verdade, os atos de império são aqueles que a administração pratica no uso das prerrogativas tipicamente estatais, certo? O poder de império aí, para impô-los de maneira unilateral e coercitiva aos seus servidores ou aos administrados, tal como ocorre na desapropriação, na interdição de estabelecimentos comerciais, certo? Na apreensão de alimentos deteriorados e etc, certo? Então, logo aí, não são praticados em horizontalidade entre a administração pública e o particular, mas sim em verticalidade, beleza? Certo? Então, vai ser aí, são praticados em verticalidade, não em horizontalidade, como traz aqui a alternativa, beleza? Então, vai ser aqui um ato vertical, certo? Vertical. Perfeito? Então, alternativa B, ó, nosso gabarito da questão número 5, alternativa aqui incorreta, certo? A letra C nos traz assim, ó, nos atos compostos, ó, falando aqui de atos compostos, a figura do ato a figura do ato principal e do ato acessório. Perfeito, certo? Então, aí no ato complexo, certo? Ele existe, sim, a prática aí dos dois atos, um principal e outro acessório, perfeito? E por fim, a letra D diz, ó, o ato de cassação de aposentadoria é espécie de ato administrativo punitivo. Perfeito, senhores. Realmente, aí, o ato de cassação de aposentadoria ocorre quando, após o processo disciplinar, se aplica essa penalidade ao servidor que, nesse momento, já se encontra aposentado. Logo, é espécie de ato administrativo punitivo. Perfeito? Então, a alternativa aqui incorreta, nossa letra B, a nossa alternativa incorreta. Perfeito? Então, fechando nossa quinta questão, vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 6 diz o seguinte, ó, quanto aos atos administrativos vinculados, assinala a alternativa correta, certo? Então, falando aqui de atos administrativos, ó, vinculados, vamos lá na nossa alternativa correta. A letra A diz o seguinte, ó, os atos vinculados não devem observar quaisquer regramentos legais negativos, senhores, certo? Incorreto. O ato vinculado, ele decorre do poder vinculado, certo? Então, poder vinculado, ele é aquele do direito positivo, ou seja, a lei que confere aí a administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Então, ela tem que, sim, observar regramentos legais, beleza? Então, alternativa A, incorreta. Alternativa B diz o seguinte, os atos vinculados não podem ser anulados por desvio de finalidade, ó. Não podem ser anulados por desvio de finalidade. E aí? Negativo. Eles podem sim, certo? Então, vejam só. O desentendimento aí a qualquer das finalidades de um ato administrativo, certo? Geral ou específica, configura vício insanável, certo? Com a obrigatória anulação do ato. Então, o vício de finalidade ele é denominado pela doutrina desvio de poder, beleza? Então, ela constitui uma das modalidades do denominado abuso de poder, beleza? Então, ela deve ser sim aí anulada, beleza? Então, alternativa B, incorreta. Alternativa C diz o seguinte, ó, os atos vinculados dependem de motivação para sua validade. Pessoal, é o seguinte, que os atos lá eu já falei, ó,
não confundir motivação com motivo, certo? Ela depende aí de quê? De motivo, não de motivação, certo? Então, a motivação ela não é requisito do ato administrativo. O seu requisito é o motivo, certo? Então, não confundir motivação aí com motivo, perfeito? Lembram lá do mnemônico COFI FOMOB. Letra D. Os atos vinculados devem ser expedidos por autoridade competente. Perfeito. Então, eles devem ser, sim, expedidos por autoridade competente, certo? Então, lembre lá da competência, certo? Os elementos aí do ato, dos atos administrativos, beleza? Então, perceba que não há ato inteiramente discricionário, uma vez ó, que os elementos competência, como já frisei aqui, forma e finalidade serão sempre vinculados, beleza? Então, tendo em vista aí que o elemento competência ele vai ser sempre vinculado, então os atos vinculados eles devem ser expedidos sim por autoridade competente. Então, perfeito aqui, gabarito nossa questão número 6, letra D, certo? Então, letra A diz o seguinte, os atos vinculados não obedecem a qualquer forma, negativo, como vimos aí os elementos competência, forma e finalidade serão sempre vinculados, beleza? Então, competência, ó, preste atenção, competência, forma e finalidade serão sempre vinculados, devendo aí ser obedecidos, seja vinculado ou discricionário, beleza? Então, também a alternativa é aqui incorreta, gabarito nossa questão número 6, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 7, ó. Na revogação dos atos administrativos, sabe-se que o administrador, como fundamento, pode se valer de dois critérios clássicos. Dentre os alternativos abaixo, são eles. Então, pessoal, falando aqui ó, de revogação dos atos administrativos. Então, vamos lá. Temos aqui superveniência e ilegalidade, conveniência e oportunidade, hierarquia e anulabilidade, ilegalidade e acessoriedade. E aí, senhores, qual a alternativa que está correta quando falamos aí na revogação dos atos administrativos, certo? Então, quais são os dois critérios aí clássicos que o administrador se fundamenta? Então, vamos lá. A questão, ela versa sobre o desfazimento do ato administrativo, beleza? Então, nesse contexto, a revogação, ela é ato discricionário pelo qual a própria administração que editou o ato, extingue um ato válido. Por razões de quê? De oportunidade e conveniência. Letra B, como está aqui na nossa letra B, certo? Então, ele vai extinguir um ato válido por razões de oportunidade e conveniência, certo? Então, se o ato é válido, a revogação terá efeitos prospectivos, certo? Isto é, o que já foi alcançado com o ato permanece, seus efeitos são ex nunc, certo? A partir da revogação, beleza? Então, a revogação é um ato administrativo discricionário pelo qual a administração extingue um ato válido por razões de oportunidade e conveniência, certo? Então, gabarito nossa questão número 7, letra B, beleza? Conveniência e oportunidade. Questão número 8, ó. Acerca da revogação e anulação dos atos administrativos, assinala a alternativa correta, certo? Então, falando, ó, de revogação e anulação dos atos administrativos. A letra A diz o seguinte, a chamada autotutela, cujo uso não é exclusivo do Poder Executivo, envolve tanto a revogação como a anulação dos atos administrativos. Pessoal, alternativa aqui correta, certo? Então, de cara aqui, gabarito nossa questão número 8, letra A, certo? A administração ela pode anular seus próprios atos quando enviados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, certo? Então, ela pode aí tanto anular como revogar, beleza? Então, alternativa aqui, letra A, gabarito da nossa questão, beleza? Vamos ver aqui só o erro das demais alternativas. A letra B diz o seguinte, ó, todo ato administrativo somente pode ser anulado após prévia autorização do Poder Judiciário. Senhores, não há necessidade de prévia autorização do Judiciário, justamente em razão do poder de autotutela, beleza? Então, alternativa aqui B incorreta. A letra C diz, ó, sempre que o ato administrativo não puder ser revogado, ele deverá ser anulado. Senhores, como vimos, a revogação é um ato discricionário pelo qual a própria administração que editou o ato extingue um ato válido, beleza? Então, por razões de oportunidade e conveniência, não possuem relação com a anulação. Alternativa C também incorreta. E, por fim, letra D diz o seguinte, ó, apenas os atos administrativos discricionários são passíveis de anulação pela administração pública. Negativo, já vimos aqui, certo, que dado o poder da autotutela, os atos administrativos de qualquer natureza, desde que enviados de vícios que os tornem ilegais, podem ser anulados pela administração, independentemente de manifestação
do Poder Judiciário, perfeito? Então, alternativa aqui, nossa questão número 8, ó, letra A, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 9 diz o seguinte, ó. Assinala a alternativa que trate corretamente de situação relacionada com a cassação do ato administrativo. Então, falando, ó, da cassação aqui do ato administrativo. Vamos assinalar aqui nossa alternativa correta, certo? A letra A diz o seguinte, ó. Proibição para a realização de eventos privados em espaços públicos. Senhores, situação aqui trata-se do exercício do poder de polícia e não do desfazimento do ato administrativo, uma vez que não houve prática de ato administrativo prévio, certo? Então, alternativa incorreta, beleza? A letra B diz o seguinte, ó, extinção do contrato administrativo sem culpa do contrato, também alternativa aqui incorreta, certo? A extinção do contrato administrativo ela ocorre por diversos motivos, não significando aí a cassação, certo? Além disso, o contrato administrativo ele não pode ser considerado um ato administrativo, o que não se permite aí cassação. Então, por esse motivo, letra B também incorreta. A letra C diz, ó, cancelamento discricionário de licença ambiental. Negativo, senhores. Temos exemplo aí de revogação, uma vez que se trata de um desfazimento discricionário, certo? Então, com efeito, a revogação é um ato discricionário pelo qual a própria administração que editou o ato extingue um ato válido por razões de oportunidade e conveniência, certo? Então, se o ato é válido, a revogação terá efeitos prospectivos, isto é, o que já foi alcançado com o ato permanece, seus efeitos são ex nunc, ou seja, a partir da revogação, beleza? Então, também aqui, ó, incorreto. A letra D diz o seguinte, ó, não prorrogação de contrato administrativo por motivo de conveniência e oportunidade. Novamente aqui o contrato administrativo ele não é ato administrativo, nem mesmo um ato bilateral. Além disso, a não prorrogação de um contrato administrativo ela é uma faculdade da administração e não uma forma de desfazimento de um ato administrativo. Então, a alternativa aqui também incorreta. Por fim, nos restou letra E, que é o gabarito da nossa questão número 9, diz o seguinte, ó, perda do direito de dirigir por excesso de infrações de trânsito. Perfeito, certo? Então, note que por excesso de infrações, o administrado aí descumpriu as condições previamente estabelecidas que deveriam permanecer atendidas, ensejando aí a cassação da permissão para dirigir, beleza? Então, a alternativa correta da nossa questão número 9, letra E. Pessoal, vamos lá, ó, finalizando aqui nossa bateria de questões a respeito de ato administrativo, certo? Então, abordando aqui nossa disciplina de Direito Administrativo, vamos finalizar aqui a nossa 10ª questão, certo? Trouxemos aí 10 questões hoje da Banca IDECAM sobre atos administrativos para vocês, beleza? Então, vamos lá, ó. Sobre os atos administrativos, analisa as afirmativas a seguir. Então, temos 3 itens aqui, então vamos ver aqui qual são verdadeiros, beleza? Então, quais estão corretos. Então, vamos lá. A alternativa 1 diz o seguinte, a anulação do ato administrativo tem efeito retroativo. E aí, pessoal, já vimos aqui diversas questões, certo? Então, a anulação aí, que alguns preferem chamar de invalidação, é o desfazimento do ato administrativo por razões de ilegalidade, certo? Como desconformidade aí com a lei atinge o ato em suas origens. A anulação produz efeitos retroativos à data em que foi emitido, certo? Efeitos aí ex tunc, certo? Ou seja, a partir de então, beleza? Então, alternativa 1 aqui, ó, correto, beleza? Então, a anulação do ato administrativo ele tem efeitos retroativos, sim. O item 2 diz o seguinte, os atos da administração podem ser revogados pelo Poder Judiciário, negativo. Nós vimos essa alternativa aqui numa questão lá atrás. Não pode, certo? Porque eles não podem ser revogados pelo Poder Judiciário, os atos administrativos. A revogação é motiva por mérito, a partir de quê? Conveniência e oportunidade, beleza? Então, alternativa 2 incorreta. E, por fim, a alternativa 3 diz o seguinte, ó, não há limite temporal para a administração revogar o ato administrativo, negativo, senhores. Existe limite sim, certo? O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorre de efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, beleza? Então, ó, 5 anos. Então, estão corretas aí apenas a alternativa 1, ó, gabarito nossa 10ª questão, letra A, fechando aqui nossa bateria de questões atos administrativos para vocês, beleza? Focando aí no concurso da Polícia Penal do Ceará, certo? Lembrando aqui, ó, nosso combo está aí à disposição de vocês, já falei aqui que está o link lá na descrição, pode estar adquirindo, certo? O material é excelente para a reta final
de vocês, beleza? Qualquer coisa, fala comigo aí no WhatsApp, deixei meu WhatsApp aqui na descrição também. Deixa aquele like, deixa aquele comentário, deixa aí quantas questões vocês acertaram no comentário, beleza? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.